Imagine só, um homem vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos com mel, vagando pelo deserto e gritando palavras que, à primeira vista, poderiam parecer completamente malucas. Quem era esse cara? O que levou João Batista a viver assim? Senta aí, pega um café ou um mel, não precisa ser com gafanhotos, e vem comigo desvendar esse passado cheio de mistérios e revelações. Antes de mais nada, João não era uma pessoa comum desde o início. Lembra da história da sua mãe, Isabel, que já era idosa quando engravidou? Isso já era um milagre por si só. E não foi qualquer gravidez. Um anjo apareceu para anunciar que ele seria o precursor do Messias. João não nasceu para passar despercebido. Desde pequeno, João já devia ser aquele garoto diferentão. Enquanto outras crianças brincavam, ele podia estar ouvindo as histórias do Antigo Testamento contadas por seus pais, Zacarias e Isabel, dois grandes exemplos de fé. Zacarias, que era sacerdote, provavelmente ensinou ao filho desde cedo sobre as profecias e a importância do Messias. Dá para imaginar os jantares dessa família? Discussões teológicas de altíssimo nível, enquanto João absorvia tudo como uma esponja. Mas por que, exatamente, ele foi parar no deserto? A Bíblia não entra em muitos detalhes, e isso abre margem para várias teorias. Uns dizem que ele foi levado para fugir da perseguição de Herodes, aquele rei que adorava causar confusão. Outros acreditam que ele foi direto para o deserto porque sabia que lá ele encontraria paz para cumprir sua missão. Há ainda quem sugira que João poderia ter sentido desde cedo que o mundo normal não era para ele. O que você acha? Fugiu ou foi por escolha? Agora, convenhamos. Viver no deserto não é para qualquer um. João era basicamente um hipster pré-histórico. Curtia coisas simples e naturais antes de ser moda. A comida dele? Gafanhotos com mel. E olha, antes que você torça o nariz, saiba que gafanhotos são ricos em proteínas. João provavelmente era o cara mais fitness da época. E o figurino? Pele de camelo. Não era Gucci, mas certamente era funcional. O deserto não é lugar de roupas finas. Ele precisava de algo resistente, que aguentasse o calor do dia e o frio da noite. E vamos combinar. Pele de camelo tem um charme rústico, né? Dá até para imaginar João como ícone de uma campanha roots moderna. Viva com o essencial, seja como João. Mas o estilo de vida de João não era só uma questão prática. Ele tinha um propósito: viver de forma simples, para se conectar com Deus e focar em sua missão. Ele nos lembra que, às vezes, menos é mais. Aqui entra o ponto mais intrigante. A Bíblia diz que ele pregava, mas para quem? Era um deserto. Alguns pesquisadores acreditam que ele atraiu pequenos grupos de seguidores, pessoas que estavam cansadas do sistema religioso da época e buscavam algo novo. Outros dizem que ele estava ali se preparando espiritualmente, vivendo uma vida de oração e jejum antes de cumprir sua missão. Ah, e tem mais. Algumas teorias sugerem que João pode ter tido contato com os essênios, uma comunidade judaica que também vivia no deserto, dedicada à pureza espiritual e à esperança pelo Messias. Será que João era um essênio? Ou ele preferia ser independente, um verdadeiro lobo solitário? Os essênios tinham costumes rigorosos e João parece ter compartilhado algumas práticas deles, como a abnegação e a busca pela santidade. Mas ele também era bem único. Talvez fosse um parceiro independente desse grupo. Agora vamos ao ponto alto da curiosidade. O que João sabia que nós não sabemos? Existem teorias de que ele tinha um conhecimento profundo das profecias que nem mesmo os eruditos da época compreendiam totalmente. Alguns pesquisadores sugerem que ele podia ter tido visões ou revelações sobrenaturais que moldaram sua missão. E que tal isso? Você sabia que João e Jesus eram primos? Pois é. Eles provavelmente se conheceram antes do famoso batismo. Isso significa que João pode ter testemunhado coisas
que o ajudaram a reconhecer Jesus como o Messias desde o início. Você consegue imaginar essas reuniões de família? Devem ter sido incríveis. Quem sabe João ouviu, diretamente de Maria, histórias sobre os anjos e os pastores que visitaram Jesus quando ele nasceu. Não seria de se admirar que João já tivesse plena certeza do papel de Jesus muito antes de batizá-lo. Além disso, algumas tradições sugerem que João tinha dons espirituais desde jovem. Ele não só lia as Escrituras, mas parecia entender o coração de Deus de uma maneira especial. É quase como se ele já soubesse que seu papel era preparar o caminho para alguém muito maior. O que não dá para negar é que, quando ele começou a pregar, João causou um verdadeiro alvoroço. Ele tinha uma mensagem poderosa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, galera, mudem de vida porque algo muito grande está para acontecer. E não era só o que ele dizia, mas como ele dizia. Ele era intenso, direto e sem medo de falar a verdade. Não importa se você era um fariseu ou um soldado. Se estivesse fazendo algo errado, ele te chamava para o arrependimento. E isso atraía gente de todos os cantos. É como se ele fosse um influenciador do deserto. Mas ao invés de seguidores no Instagram, ele tinha seguidores na beira do Rio Jordão. Claro, o momento mais marcante da vida de João foi quando ele batizou Jesus. Você consegue imaginar? Ele, que passou anos falando sobre o Messias, finalmente o encontra. E o melhor de tudo, ele reconhece Jesus imediatamente. Deve ter sido um misto de alegria, emoção e talvez um pouco de pressão. Afinal, ele estava ali diante daquele que ele tanto esperava. E não foi qualquer batismo. Quando João mergulhou Jesus na água, os céus se abriram e uma voz divina disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Foi o auge da sua missão. Imagina o frisson entre os espectadores. Infelizmente, a história de João Batista tem um final trágico. Ele foi preso por criticar Herodes Antipas, o governante da região, e acabou sendo decapitado por ordem dele. Mas o legado de João nunca morreu. Ele continua sendo lembrado como um dos maiores profetas, um homem que teve coragem de viver fora do padrão e seguir sua missão até o fim. E há algo a se refletir. João sabia que sua missão era preparar o caminho para outro. Ele não tentou roubar o protagonismo, não quis ser maior do que devia. Essa humildade é algo raro e poderoso. João Batista nos ensina que nem sempre o caminho mais fácil é o certo. Ele escolheu o deserto, uma vida simples e uma missão cheia de desafios. Ele não teve medo de falar a verdade, mesmo que isso lhe custasse a vida. E, acima de tudo, ele sabia que sua missão era maior do que ele mesmo. Então, da próxima vez que você se sentir meio perdido, lembre-se de João. Talvez você não precise comer gafanhotos ou vestir pele de camelo, mas pode encontrar no seu próprio deserto uma missão que vale a pena. E aí, o que você achou da vida desse cara? Incrível, não? Bora conversar mais sobre isso. Quem sabe você descobre algo do seu próprio passado oculto também. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. Que Deus ilumine a sua vida e continue te abençoando. Até a próxima!